Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E nesse momento de necessidade máxima de solidariedade a Cuba, é muito importante a gente lembrar a solidariedade que Cuba já prestou ao mundo, principalmente no apoio médico, que aconteceu principalmente na crise de ebola em alguns países africanos, na Covid e tantos outros momentos, inclusive no Brasil. Quem não se lembra do programa Mais Médicos, que vigorou por aqui entre 2013 e 2018, que agora foi atualizado, né? Por agora tem especialistas. A gente vai relembrar um pouquinho da sua trajetória, porque com muita alegria que eu anuncio que quem conversa Bem Viver é simplesmente o criador do programa Mais Médicos, que também toca agora o Tem Especialistas, ele que é secretário de Atenção Especial à Saúde dentro do Ministério da Saúde. Mozart Salles, que alegria falar com o senhor secretário. Obrigado pela disponibilidade, viu? Um abraço, Lucas, um abraço a todos aí, os queridos que nos ouvem, nos escutam aqui no Brasil de Fato, para falar sobre o programa Mais Médicos. O programa agora tem especialista sobre atenção à saúde e essa questão da cooperação internacional entre os povos e a possibilidade de poder ter uma interação entre profissionais de saúde no mundo todo. Maravilha, secretário. Eu quero chegar no final da nossa entrevista para entender exatamente em que situação está o programa Agora Tem Especialistas, as atualizações, para todo mundo se inteirar desse novo programa do governo, que já está vigorando, na verdade, né, desde o ano passado. Mas eu queria começar justamente trazendo essa história do programa Mais Médicos, que realmente foi um grande marco na gestão de política pública de saúde no Brasil, mas principalmente por essa parceria com o governo cubano. O senhor pode nos contar, nos relembrar como que foi em 2013, como essa parceria surgiu, secretário? Olha, primeiro foi fruto de um grande diagnóstico. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os observatórios de recursos humanos das universidades brasileiras, da Organização Pan-Americana, que faziam análise sobre recursos humanos no Brasil, e ter um panorama sobre essa realidade, mostrando que o Brasil tinha um número de médicos por 1.000 habitantes que era muito abaixo da média dos países que tinham um sistema universal de saúde, com atenção focada na atenção básica, com a coordenação do cuidado e a estruturação da linha de cuidado a partir do saúde da família. O Brasil tinha naquela altura cerca de 1,8 médicos por 1.000, quando os países como a Inglaterra tinham 2,7, o Canadá em torno de 2,5, a Cuba, então essa daí tinha quase 6,2 médicos por 1.000 habitantes, a Espanha perto de 4 médicos, 3 ponto alguma coisa médicos por 1.000 habitantes. Portanto, o Brasil, dentro daqueles países que tinham essa característica, estava bem abaixo. E óbvio que a formação médica ela é um processo complexo. A graduação ela demora 6 anos, é um curso que tem uma formação densa, de mais de 8.000 horas. Aí você tem também, para poder exercer com adequação na profissão médica, um período de especialização, de formação também em serviço, que chama-se residência médica, que demora entre 2 a até 5 anos, né, a depender da formação que você vai fazer. Portanto, não se preenche esses profissionais do dia para a noite, como se diz. Precisava ter um processo de expansão da educação médica e da formação de médicos. O Brasil formava, naquela altura, cerca de 14.000 médicos por ano. Isso era um número relativamente insuficiente para o número da população do Brasil. O Brasil, na década de 80, fez um movimento que foi de diminuição de vagas. As universidades federais e universidades públicas diminuíram as suas vagas. Para você ter uma ideia, no estado de Pernambuco, a Universidade do Estado de Pernambuco tinha 250 vagas por ano e passou a ser 150 vagas por ano. A Universidade Federal de Pernambuco tinha 200 vagas por ano, passou a ser 120 vagas por ano. Foram 180 vagas a menos só no estado de Pernambuco na década de 80. E a população crescendo. Isso gerou, até 2010, um processo de escassez da oferta de médicos, né? Portanto, havia uma escassez de oferta. Nós fizemos debate na Assembleia Mundial de Saúde, na OMS, em 2013, fazendo uma avaliação com um país que tinha um programa de intercâmbio e programa de provimento a partir da presença de médicos estrangeiros. Fizemos conversa com o Canadá, com a Inglaterra, com a Austrália, com a Espanha, com Portugal, até com próprios americanos nós conversamos. Portanto, nós tínhamos um problema de fazer um programa de provimento internacional para suprir as vagas do próprio sistema de saúde. Foi que nós utilizamos da cooperação com a OPAS, que foi a que trouxe os cubanos. E por que os cubanos? Porque os cubanos tinham 6,2 médicos por 1.000 habitantes. É o país com o maior número de formação de médicos no mundo, por uma
decisão do governo cubano na década de 70 de expandir a formação médica. Portanto, por isso que foi Cuba, não é porque é uma questão ideológica ou porque tinha uma predileção pelo sistema político, não, é porque eles tinham médicos em condição de fazer isso. E já naquela altura, Cuba tinha um programa de intercâmbio com 57 países. Alguns desses intercâmbios eram de caráter humanitário, como você me citou, na crise de ebola na África. Agora mesmo, na crise da Covid na Itália, cubanos foram à Itália para realizar assistência na área da infectologia. Ainda há pouco, mesmo quando teve essa própria crise aqui, que caçaram lá o meu visto, o visto do ministro Padilha, por causa do problema Mais Médicos, o governo americano fez isso. A gente viu a primeira-ministra da Itália, que é de um partido ideológico de centro-direita, de direita, colocar que tinha cerca de 300 médicos na Itália atuando, médicos cubanos na Itália atuando em áreas da Calábria, em áreas da Sicília, em áreas que eram de extrema pobreza e dificuldade de acesso na Itália, um país que é desenvolvido. Então, esses programas de provimento em determinadas regiões acontecem e o Brasil fez uso disso pela primeira vez. Claro, isso mexeu com alguns interesses, teve posicionamento equivocado do ponto de vista ideológico. O valor que se pagava de bolsa era o mesmo valor que era pago aos médicos brasileiros e os outros estrangeiros, enfim. Ao final, nós tivemos um médico de cerca de 27 países colaborando com o programa Mais Médicos. Foi uma experiência exitosa. Hoje, esse programa continua contando com médicos estrangeiros, vários cubanos, inclusive, que se naturalizaram brasileiros, casaram com brasileiras ou casaram com brasileiros e têm filhos aqui no território nacional e que têm participação hoje no programa Mais Médicos. Mais de 80% hoje dos médicos que são do programa Mais Médicos são formados aqui. Teve também a expansão da abertura de faculdade nos últimos 10 anos. Obviamente que isso sofreu um processo, inclusive, que eu considero exagerado, através do fenômeno da judicialização, da expansão de vagas entre os cursos de medicina já existentes, que aumentou 9.000 vagas no governo Bolsonaro e no governo Temer, e também a expansão desenfreada por ações judiciais, que levou o Brasil a ter hoje mais de 400 faculdades de medicina, que eu considero um número exagerado e completamente desarrazoado. E agora o próprio ENAMED, que é o teste que o Ministério da Educação está fazendo para ver a qualidade da formação desse médico, já está posicionando e chamando feita a ordem para impedir que algumas faculdades continuem tendo vestibular e aumentando a formação de médicos enquanto ela não corrigir a formação que o ENAMED, no teste no final, demonstrou. Então, de uma certa forma, são essas ações. Isso foi na atenção básica durante um período, mas agora o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde e o presidente Lula, o ministro Padilha, está investindo na atenção especializada. Secretário, só antes da gente passar para o próximo capítulo, o senhor já trouxe alguns assuntos que eu queria ouvir aqui com mais detalhe. Antes da gente passar para Agora Tem Especialistas, primeiro essa pergunta que o senhor trouxe à tona, eu já estava pronta para fazer para o senhor. Se o senhor recuperou o seu visto depois dessa afronta que o governo do Donald Trump fez contra a figura do senhor, também contra o Padilha e tantas outras figuras brasileiras, como o próprio Alexandre de Moraes, a esposa dele, o senhor já teve seu visto renovado? Como que está essa situação? Ainda não, né? Não tive nenhuma comunicação através de e-mail do consulado americano, como tive no momento da revogação do visto, não teve nenhuma comunicação de que o visto foi retomado. Mas também, apesar de ter um carinho imenso pelo povo americano, ter vários cientistas, professores que fazem com o Brasil, permanecem fazendo intercâmbio e atividade científica conosco, que debate construção de tese na área da saúde, e que, inclusive, alguns desses cientistas estão sendo perseguidos lá nos Estados Unidos, no CDC, nas universidades, em Harvard, em Johns Hopkins, em uma série de outras instituições, pelo negacionismo e pelo embotamento da ciência que esse governo Trump e outros atores têm feito. Não fora isso, todo o Caribe tem realmente ir aos Estados Unidos enquanto tiver comandado por esse tipo de gente que não tem nenhum apreço pela vida humana e que tem uma condição completamente desarrazoada e descabida de atuar com esse pessoal, também não nos interessa. Tem outros lugares tão bonitos quanto os Estados Unidos para a gente frequentar e conhecer e, se for o caso, passear com a família, e mesmo no próprio Brasil, que é um país imenso, continental. Agora mesmo, em janeiro, eu fui a Santarém, fui ao Rio Arapiunas, fui lá ao Rio Tapajós,
Passei uma semana com a minha família e alguns amigos lá num lugar belíssimo que não me deu saudade nenhuma de andar em Miami ou mesmo na Flórida. Alter do Chão é maravilhoso, escolheu um destino maravilhoso, muito boa escolha, secretário. Deixa eu fazer mais uma pergunta nesse assunto antes da gente passar para a próxima parte, é só que justamente quando foi criado Mais Médicos, a gente acompanhou a quantidade de ataques, ameaças de tudo que é tipo, os memes mais horripilantes possíveis contra essa parceria na época da presidenta Dilma Rousseff, era a presidenta do Brasil. Mas, secretário, o senhor chegou a sofrer algum tipo de ataque, ameaça naquela época tão violento como foi o caso agora dessa retirada do visto? Ou isso foi, de certa forma, foi inédito na tua trajetória como profissional de políticas públicas? Durante o período da implantação do programa, teve uma escalada assim, de atitudes violentas, até por alguns colegas médicos que naquele momento não compreendiam, que achavam que era um ato de agressão à carreira e à profissão médica no Brasil e faziam um entendimento equivocado que a gente estava cerceando o mercado de trabalho para os brasileiros. Ora, eu desconheço algum brasileiro que tenha perdido seu mercado de trabalho por uma atuação de um médico cubano do Saúde da Família. Pelo contrário, eles foram para as vagas que existiam ociosas ou para as situações que os próprios médicos brasileiros, por insuficiência do número, iam uma vez por semana, 4 horas, 2 vezes por semana. A gente sabia de inúmeras histórias no Saúde da Família que iam 2 expedientes de 4 horas por semana, e era um acordo meio tácito com os prefeitos por conta da insuficiência. Tanto é que na marcha dos prefeitos de 2013 teve um movimento dos prefeitos do Brasil que o nome do movimento era Cadê o Médico? Né? Então, assim, isso foi algo bastante visível, né? Então, assim, alguns desses colegas, infelizmente, tiveram uma atitude um pouco mais agressiva, fizeram passeata, chegaram a colocar a gente como pessoa não grata, mas isso foi, ao longo do tempo, caindo a ficha, a maioria percebendo que não havia nada disso. Pelo contrário, eu sou médico, com muito carinho, orgulho pela minha profissão, sou casado com um colega de faculdade. A minha filha mais velha é médica também, então tenho 2 sobrinhos médicos, enfim, tenho várias pessoas da minha família que são médicos. Eu tenho, inclusive, incentivado, que é uma profissão belíssima, que cuida da vida das pessoas, que tem um reconhecimento social, legitimidade social, tem uma boa remuneração no Brasil. Então, ser médico é algo muito prazeroso, apesar de ser também algo muito difícil e muito trabalhoso. Ser médico é uma atividade que você trabalha muito, é uma atividade que tem um nível de estresse importante, mas é algo com muito reconhecimento, com a qualidade de vida do ponto de vista da remuneração. Nenhuma profissão do Brasil, sujeito sai da faculdade ganhando mais de 10 mil reais. Só a medicina no Brasil faz isso. Sim. Então, isso, claro, é um reconhecimento ao esforço que tem desse processo de formação. Então, ficou claro. E agora no programa Agora Tem Especialista, nós temos conversado com todas as sociedades de especialidade médicas, temos conversado com algumas mentes mais abertas e mais arejadas do próprio Conselho de Medicina. Não temos tido nenhuma dificuldade de diálogo com os conselhos de medicina, com as sociedades de especialidade médicas, com a própria ANB, com a ABEM, a Associação Brasileira de Educação Médica. Temos feito um diálogo muito profícuo e muito parceiro na implantação do programa Agora Tem. Portanto, nós temos mostrado que a prática é a maior demonstração da verdade, e o tempo também é o maior elemento esclarecedor da conduta e das ações, de que nós temos uma postura muito respeitosa e muito parceira com a medicina brasileira, até porque a medicina é uma profissão muito, muito importante e fundamental para o diagnóstico, para o tratamento, para a terapêutica. E eu sempre digo, não se faz saúde só com médicos. Sim. Saúde se faz com uma quantidade grande de profissionais, mas também não se faz saúde sem médicos. Esse é um conceito que eu carrego também fundamental. Não são só médicos, mas não se faz sem médicos. Então, nós precisamos muito da medicina, dos médicos bem formados, qualificados, em quantidade adequada para atuar no país. Sim, secretário, inclusive eu aproveito aqui para divulgar, quem quiser saber mais da trajetória do Mais Médicos do Brasil, tem um filme que saiu ano passado, não sei se o senhor chegou a ver,
O Deserto de Akin, feito pelo Bernard Lessa, é o diretor, conta com a Ana Flávia Cavalcante na atuação. É um filme belíssimo que se passa no Espírito Santo, em Vitória, se não me engano, e conta a trajetória de um médico cubano que veio para o Brasil e todos os dilemas, toda essa pressão, enfim, de uma população brasileira que o recebeu bem, mas ao mesmo tempo a gente sabia que estava começando a surgir essa política do ódio no Brasil, então a gente acompanha também todos os dilemas desse médico cubano enfrentando tudo isso no Brasil. Secretário, só para fechar, eu sei que o tempo do senhor é extremamente curto, mas só queria uma atualização, então, do programa. Tem especialistas agora, qual que é a fase que a gente encontra? A gente deve ter novidades ainda em 2026, ele já está completamente implementado ou ainda tem um calendário de novas etapas que a gente deve ver nos próximos meses? Não, ele tem implantação, é um programa que tem uma amplitude muito grande. Quando você trata da atenção básica e da presença do médico no saúde da família, você tem uma importância grande no modelo assistencial e na condição de estabelecer um atendimento perto das pessoas, com diagnóstico precoce, com a capacidade de interagir com a comunidade, o território, a clientela e o espaço de intervenção da saúde. Mas na atenção especializada, nós estamos falando de mais de uma centena de especialidades. Aqui no Brasil, nós temos hoje seguramente pelo menos cerca de 112 ou 113 formas de atuar como médico reconhecidas pelo Conselho de Medicina. São cerca de 57 especialidades, se eu não estou enganado, e 55 áreas de atuação, ou o contrário, agora me falham os números, mas seguramente mais de 100 maneiras de atuar como médico especialista. Portanto, não é simples montar uma equação que você tenha mais de uma centena de profissionais especializados em equipamentos que muitas vezes requer equipamentos, formação específica, presença no território de um país de dimensão continental com mais de 200 milhões de pessoas. Portanto, ofertar atenção especializada no tempo adequado, de acordo com a necessidade das pessoas, para o tratamento e o diagnóstico e tratamento de maneira precoce e próxima da população é uma equação dificílima. O programa agora tem especialistas, fez com que o governo federal entrasse nessa seara, passasse a fazer parte da sua atividade um diagnóstico muito mais precoce que isso. Estamos utilizando todas as estratégias e condições que a gente pode ter para que isso aconteça, por exemplo, a troca de tributos federais para a prestação de serviço, através do programa, agora tem da modalidade crédito financeiro, já temos 300 milhões de reais de contratos nessa modalidade firmados, estamos caminhando para 500 milhões de reais, agora com a hemodiálise serão mais 427 milhões, portanto nós devemos chegar no meio do ano com 1 bilhão de reais contratados de serviços só nessa modalidade de troca de tributos por serviços que o programa agora tem estabeleceu. E claro, estamos também expandindo 3 bilhões e 600 milhões de reais para cirurgias, para procedimentos ambulatoriais, temos também o ressarcimento de plano de saúde, que deverá caminhar com alguma coisa em torno de 300 a 400 milhões esse ano, de modo que a gente vai somando todas essas ações e vai expandindo essa oferta da atenção especializada. Tudo isso com vista a diminuir o tempo de espera, qualificar a gestão da fila, garantir o atendimento no tempo adequado, perto da casa das pessoas e, obviamente, em doenças como o câncer, por exemplo, que nós estamos investindo muito em diagnóstico, ter condição de atuar de maneira muito forte. Secretário, qual que era a especialidade que vocês tinham percebido, mapeado, que tinha o maior gargalo com as maiores filas de espera? Era a oncologia? O câncer é uma doença que tem uma única doença que tem o chamado tempo de garantia. O que é o tempo de garantia? É um tempo para o diagnóstico e um tempo para o tratamento, da ordem de 30 e 60 dias, estabelecido em lei. E não é uma coisa só do Brasil, o mundo todo estabeleceu o tempo de garantia, porque a janela de diagnóstico e de tratamento adequada é muito importante. A cada semana, em determinados tipos de câncer, dependendo do diagnóstico do estadiamento, a cada semana de atraso no início do tratamento, cerca de 5 a 7% de tempo de sobrevida que se perde a cada semana de atraso disso aí. Portanto, é algo que é inexorável, não se pode esperar. Diagnóstico atrasado numa doença como câncer gera perda de vida, gera morte, gera sofrimento, gera dor, gera perda de oportunidade de cura. E é isso que a gente está lutando para garantir esse acesso cidadão ao povo brasileiro, da mesma forma que tem as pessoas que têm plano de saúde no Brasil, que o SUS possa caminhar nesse sentido para expandir essa oferta em todo o país.
Maravilha, secretário Mozart Salles, ele que atua na atenção especializada à saúde, o criador do programa Mais Médicos, que agora está com essa nova missão de implementar o Agora Tem Especialistas, que na verdade já está acontecendo desde o ano passado. Ele estava nos atualizando das últimas fases, dos últimos momentos. Agradeço demais ter achado uma brechinha nessa agenda, nessa loucura. Em que parte do Brasil o senhor está falando com a gente agora, secretário? Estou aqui chegando aqui no Conjunto Ceará, na cidade de Fortaleza, para visitar a implantação de um tomógrafo que chegou anteontem aqui na capital cearense, que vai ser ampliado numa maternidade que estava fechada por problemas de estrutura, que está sendo completamente reformada, vai sair de 90 para 144 leitos, vai ter uma tomografia que não existia antes, do PAC, que já está sendo instalado. Eu estou visitando agora no centro de diagnóstico para câncer, com colonoscopia, endoscopia, colposcopia, mamografia, com consulta de especialistas para diagnosticar. Conjunto Ceará, um bairro populoso aqui da capital cearense, com cerca de 250 mil pessoas, como no Ceará, Grande Portugal. Nós estamos aqui na periferia de Fortaleza, avaliando esse processo e expandindo o programa Agora Tem, na casa das pessoas, próximo à casa delas, para fazer esse atendimento chegar com qualidade e com muita precisão e no tempo adequado. Diagnóstico é o que não vai faltar. Secretário, obrigado mais uma vez e bom trabalho por aí, viu? Nós temos isso. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.